Olá! Não é nenhuma surpresa que textos do Apocalipse aparecem no período da Páscoa, nos vários domingos da Páscoa. E o pregador pode se perguntar, mas afinal, o que o Apocalipse está fazendo nessa época do ano? Nós queremos falar um pouquinho sobre isso, e quem vai falar propriamente sobre isso é o meu colega Dr. Gerson Linden, que é um especialista em Apocalipse e que poderá então nos responder algumas perguntas e nos dar alguma ideia sobre todo esse período. A intenção é que a gente olhe não apenas para um domingo isolado, mas que a gente pense assim todo esse período pós-Páscoa até a véspera do Pentecostes e ver qual é a sequência de textos que aparecem na série trienal C, que normalmente privilegia o Evangelho de Lucas. As leituras de epístola, portanto, são todas do livro do Apocalipse. E eu perguntaria então ao Gerson se esses textos escolhidos, como é que eles se relacionam com a Páscoa? A Páscoa é também a glorificação de Cristo, como aparece no Evangelho de João. E o que o Apocalipse tem a ver com o Cristo glorificado? Como é que esses textos se conectam com a Páscoa? Tem até um autor Archibald Hunter, que ele chega, talvez até um pouco exageradamente, dizendo que Apocalipse é o quinto evangelho, né? Assim como os 4 evangelhos nos relatam a caminhada de Jesus humanado, desde a sua concepção até a ascensão, ou no caso de João, até mesmo antes, o Apocalipse vai nos mostrar o Cristo ressurreto. Um ponto que eu acho que é interessante a gente observar é que, apesar do Apocalipse ser uma manifestação de Jesus ressuscitado, glorioso, tendo domínio de toda a história da humanidade, por outro lado, há diversas referências à sua morte. A morte de Jesus não foi esquecida no livro do Apocalipse. E, na verdade, a ressurreição dele, ela está conectada com a sua morte. Porque, na verdade, não são apenas eventos históricos. O Apocalipse entende tanto a morte de Jesus como a sua ressurreição, como a grande proclamação de Deus para o mundo, né, de que há um vitorioso contra as forças do mal. Como o tema do Apocalipse normalmente é colocado dessa maneira, né, a vitória do Cordeiro, a vitória de Jesus sobre as forças do mal, a vitória definitiva dele, que é inaugurada na ressurreição e vai ser consumada na sua segunda vinda. Então é um livro muito próprio para esse período do ano, sem dúvida nenhuma. Não é comum pregar o Apocalipse. Tem gente que foge do Apocalipse. Um teórico de homilética, Fred Craddock, num texto ele fala que o Apocalipse tem alguns textos portáteis, assim, textos que a gente pode tirar do seu contexto e que se pregam. Então, tipo, ser fiel até a morte e outros tantos, mas que não são bem uma síntese do Apocalipse. Se você juntar todos esses textos, não terá uma síntese do Apocalipse. Os textos que foram escolhidos para esse período do ano, série trienal C, uma sequência de uns 5 ou 6 textos do Apocalipse. Professor Gerson, esses textos, eles dão uma ideia do que é o Apocalipse como livro? Eu acredito que sim. Claro, é muito complicado colocar um livro de 22 capítulos dentro de um período aí de 6 domingos, para que ele seja usado, né, como leitura nos cultos e tentar, com isso, dar uma ideia total do conteúdo do livro. Claro que isso seria até impossível. Há muita coisa dentro do livro do Apocalipse que não aparece nas leituras nesse período. Mas eu acredito que quem escolheu foi sábio em pensar alguns textos, primeiro cuidando para não arrancá-los simplesmente de um contexto, né, dando um certo quadro mais amplo em cada um deles, e ao mesmo tempo com isso dando um quadro geral também daquilo que a igreja pode esperar desde a ressurreição de Cristo até a consumação, né? O primeiro texto que vai aparecer lá no segundo domingo de Páscoa exatamente é o capítulo 1, né, quando a saudação do João, enfim, e a aparição de Jesus para o João como aquele que é glorificado.
né? Logo depois nós vamos ter o capítulo 5, que é o grande trecho, no meu entender, é o coração de todo o livro do Apocalipse, e que a partir do qual tudo vai se desenrolar depois, em que Jesus se apresenta como aquele que é o Cordeiro, que está no céu, e que toma nas mãos o destino da humanidade. Quer dizer, já é um outro aspecto. Alguém poderia até dizer que seria um bom texto para o dia da Ascensão, aquele de Apocalipse 5, né? O texto seguinte, sem entrar ainda muito no detalhe, mas o texto seguinte, no capítulo 7, ele vai mostrar uma multidão no céu. E aí é muito curioso porque o capítulo 6 termina com o 6º selo, em que é uma visão do fim, e aí tem uma pergunta, é uma pergunta retórica no finalzinho do capítulo 6. Diante daquele terror todo, daquele juízo do Cordeiro, de quem está no trono, quem é que pode ficar de pé? Meio que ecoando aquilo que Naum já havia perguntado lá no Antigo Testamento. Quem pode ficar de pé? E aí a gente espera que venha o 7º selo e não vem. Vem, na verdade, um parênteses, que é o capítulo 7. 2 visões, um exército na terra, igreja militante, e um povo no céu, que é o texto para aquele domingo, né? A igreja triunfante. Então, quem pode ficar de pé? Esses ficam de pé na ira do Cordeiro. Quer dizer, aí o Apocalipse já vai nos tirar um pouquinho ou vai aplicar o evento histórico da vitória de Jesus da ressurreição e o seu resultado para a nossa vida. Porque ele vai dizer lá, esses aí lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e o Cordeiro vai cuidar deles agora, né? E dali, a partir daquilo, então, já se salta lá para o final do livro, nas próximas leituras, né? Lá no capítulo 21, com a Nova Jerusalém, a Novos Céus e Nova Terra, e o final do livro é contemplado também nas leituras. Quer dizer, nesse sentido, dá para dizer que temos capítulo 1 e temos capítulo 22 nas leituras, o primeiro e o último, e temos alguma coisa bem importante no meio também contemplada durante esse período, né? Muitas pessoas têm medo do Apocalipse, especialmente por causa das visões de ira. E eu pergunto se esses textos aparecem ou se existe uma certa predileção, um privilegiar de textos que são mais otimistas ou positivos. E se esse for o caso, se isso é bom ou se é ruim do ponto de vista da perspectiva de um pregador do Evangelho. Pois é. Eu diria, em primeiro lugar, que sim, os textos privilegiam o Evangelho propriamente dito, mas eles são muito claros sobre o outro lado da moeda, né? Já na primeira leitura, no capítulo 1, quando Jesus glorificado aparece, ali tem 2 momentos em que eu acho que o pregador daquele texto ele pode fixar o olho naquilo e tirar dali um bom material, né, sobre o juízo que também está envolvido. Primeiro, quando é dito lá que Jesus virá e todo olho o verá, até mesmo quem o traspassou. E aí as tribos da terra vão lamentar, diz lá. Naturalmente que tribos da terra ali é uma referência àqueles que não o têm como seu Salvador. Mais adiante, ainda na primeira leitura, Jesus aparece para o João e o João cai que nem morto no chão. Quer dizer, a visão do Cristo glorificado para o pecador, ela é em primeiro lugar, aterrorizante. Só que, naturalmente, que aí Jesus vem e coloca-se junto com João e diz mais uma vez o não temas, né? Algo que meio que ecoa aquela leitura do segundo domingo da Páscoa no Evangelho, quando ele aparece aos discípulos e dá a sua paz aos discípulos, enfim. Então temos aí lei e evangelho já desde o começo, né? E isso vai aparecer novamente. Por exemplo, lá no final, nas últimas leituras que serão feitas do Apocalipse nesse período do ano, também vai aparecer esse toque de que não esqueçamos de que o mal ainda existe, né? Especialmente na última leitura, é como que ele sai lá do dia do juízo, volta para a realidade do João e diz, bom, João, agora estamos vivendo a vida aí e a impiedade está continuando, mas lá ela não entrará. Quer dizer, novamente tem esse ponto, né? Há o mal, há a impureza, ele vai usar essa terminologia, né, do que é comum, do que é impuro, mas lá não entrará. Então, acho que aí o pregador tem um material muito rico para trabalhar, né, do ponto de vista de lei e evangelho, né? Antes do último domingo da Páscoa, ocorre a Ascensão. Ela é aquela quinta-feira
antes daquele último domingo de Páscoa. E a pergunta que se pode fazer é se algo muda depois da ascensão. Se a escolha do texto, que no caso aqui é Apocalipse 22, se esse texto, além de se ter uma sequência, como você já colocou, Apocalipse 1, Apocalipse 5, 7, 21, depois 22, por que exatamente um texto de Apocalipse 22? Ou não tem nenhuma conexão com o fato de estarmos no período pós-ascensão de Jesus? Pois é, essa é uma boa pergunta. E, naturalmente, que eu não sei por que esse texto foi escolhido, o que tinha, né, o que estava por detrás da escolha de quem fez a lista das leituras, mas, no mínimo, eu acho que é significativo, porque os 2 domingos anteriores, o 5º domingo de Páscoa e o 6º domingo de Páscoa, nos trazem o capítulo 21, que é aquela visão de novos céus e nova terra, a descrição da cidade, né, inclusive dando detalhes de como, né, das ruas e etc, né, aquela beleza que é a vida eterna. E aí, depois da ascensão, bom, eu iria dizer o seguinte, qual é a mensagem que a gente tem na ascensão? De que o Cristo ressurreto foi demonstrado vitorioso sobre toda a humanidade, nos céus, na terra, debaixo da terra. Isso ficou evidenciado quando ele sobe aos céus glorioso. Por outro lado, a igreja dele continua na terra por enquanto. A igreja está aqui e ela tem uma mensagem a dar. E me parece que aí entra novamente esse texto quando o João é chamado a dizer, bom, agora vamos pregar essa palavra. Quer dizer, como eu disse antes, me dá a entender que até a penúltima leitura, até o penúltimo domingo de Páscoa, o 6º domingo, nós chegamos lá no céu. E aí, depois da ascensão, em que a gente poderia dizer, bom, agora é o tempo da missão da igreja, o texto nos ajuda nesse sentido. Né? Porque ele vai dizer que essas palavras são fiéis, são verdadeiras e elas precisam ser proclamadas. Inclusive, no final, ele traz aquele famoso alerta de que é preciso cuidar para não acrescentar nada e não retirar nada desse livro. Né? Como alguém já lembrou, isso aqui é muito próprio dentro desse livro, que nos diz lá no começo dele, nos dá muito claramente a entender que ele seria lido em voz alta e seria ouvido pela congregação. Quer dizer, é um alerta também para o leitor daquela época e o leitor de hoje. É um alerta para o ouvinte daquela época e o ouvinte de hoje. Né? Essas palavras são verdadeiras, guarda-as. E aí o livro vai terminar de uma maneira extraordinária e nada melhor do que isso no 7º domingo de Páscoa, quando diz lá que aquele que dá testemunho dessas coisas fala, sim, eu venho logo. E aí o autor, o leitor, nós todos, enfim, dizemos amém, vem Senhor Jesus. E o livro termina com a bênção, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Quer dizer, não tem maneira melhor de terminar um livro bíblico e, por que não dizer também, esse período do ano em que nós celebramos a vitória de Jesus contra as forças do mal e o resultado que isso traz para a igreja. Por um lado, perdão de pecados, certeza de salvação, esperança da vida eterna e, por outro lado, o ânimo para o trabalho, né? O ânimo para o trabalho missionário, que o João também recebe aqui nessa última palavra, né? Chamou a atenção, a mim ao menos, o fato de que temos alguns textos que apresentam o povo de Deus. A gente esperaria que nesse período de Páscoa o foco todo, e não é de certa forma é exatamente o que acontece, o foco é Cristo. Mas aí eu perguntaria, por que aparece o povo junto com Cristo? Seria porque a gente não pode separar Cristo da igreja, nem a igreja de Cristo, e falando de Cristo, de uma forma ou outra, você acabará falando do povo de Deus, e isso é importante para nós também, nesse período do ano, ou em qualquer outra época do ano? Com certeza. Eu acho que dentro da pergunta já está uma boa resposta, né? Os textos convidam a gente a ver a igreja desfrutando da vitória de Cristo e vivendo essa vitória de Cristo no dia a dia. Voltando ao capítulo 7, que é outro texto extraordinário desse livro, e que bom que ele está aqui contemplado nas leituras, né? Aquela visão que o João tem no céu, em que ele vê aquela multidão toda. E aí é muito interessante que ele fica olhando aquele povo todo e um dos presbíteros, um dos anciãos vem falar com ele. E na verdade,
ao longo do livro, somente anjos falam com João. Em 2 momentos, o ancião vem falar com ele. E alguém chamou a atenção de que exatamente em momentos em que se fala da obra redentora, especificamente, lá no capítulo 5 e agora no capítulo 7. E o ancião vai dizer para ele, olha, esse povo aí são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, em outras palavras, que estão desfrutando da vitória que o Cordeiro angariou para a igreja através da sua morte e a sua ressurreição. E aí ele vai dizer, e esse Cordeiro agora vai guiá-los, né? Vai guiá-los. Quer dizer, isso é a igreja triunfante. Agora, a igreja militante aparece na primeira parte do capítulo. Talvez deveria ser incluído aí também na leitura os primeiros versículos do capítulo 7, em que vão mostrar a igreja na terra, ainda vivendo a sua vida e pintada aqui como um novo Israel, um Israel purificado, né? Um Israel lavado pelo sangue do Cordeiro e que tem uma missão a cumprir aqui no mundo. Né? Lá no capítulo 21, em que aparece aquela nova cidade, os novos céus e nova terra, Nova Jerusalém, tem aquela famosa pergunta, né? Quer dizer, a Nova Jerusalém realmente é uma cidade ou é gente? Porque no começo do capítulo 21 vai dizer, olha, esses aí são a noiva do Cordeiro. Quer dizer, sim, né? Sim para essa pergunta. É uma cidade? É o lugar em que a igreja triunfante estará na eternidade? Mas também é a própria igreja, né, que está em comunhão com o Cordeiro. Né? Então, acho que é bem isso. O livro do Apocalipse não ignora a realidade da igreja aqui no mundo e também a igreja triunfante. Né? É isto aí, o Apocalipse é parte do nosso cardápio para esse período de Páscoa. Eu diria, não tenha medo de pregar o Apocalipse, mas fuja daquela tentação, por assim dizer, de pregar trechos isolados. É bom sempre ver os trechos, a gente focaliza os trechos, mas olhá-los dentro de um contexto maior. Nada melhor do que reler o livro todo, estudar o livro todo nessa época. E que bom que pudemos aprender um bocado com quem é especialista no assunto, lecionando o livro já há tanto tempo e conhecendo tão a fundo assim o Apocalipse, o meu colega Dr. Gerson Linder. Boa pregação para você.